O primeiro mártir depois da morte de Jesus foi Santo Estevão. Santo Estevão era um dos 7 diáconos escolhidos para a igreja de Jerusalém e ele fazia coisas maravilhosas. Certo dia, num dos seus discursos, ele foi, então, cercado pelos judeus e mesmo assim ele não teve dúvidas. Ele fez uma recapitulação de toda a história de Israel, mostrando que Jesus era aquele que devia vir. Por isso ele foi apedrejado. Mas mesmo no martírio ele foi coerente, porque ele fez a mesma oração que fez Jesus, né, pedindo para Deus o perdão dos pecados dos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus hoje nos faz uma proposta de nós vivermos aquilo que acreditamos. Não se trata só de dizer eu creio em Deus, mas de viver de fato a fé em Deus, de viver essa busca pela santidade. E a palavra de hoje está no livro de João, capítulo 3, versículos de 31 a 36, e diz assim: Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Que evangelho complexo, cheio de riquezas, né? São João Crisóstomo vai nos dizer que assim como o cupim rói a madeira e o ar corrói o ferro, assim também a vanglória põe a perder a alma que nela se compraz. O que vem de cima é superior a todos, essa é a realidade. Né? A realidade do céu é, digamos assim, antes do pecado, aquela realidade do céu que existia antes do pecado de Adão e Eva, antes do pecado original, desceu até nós, em Jesus Cristo. Jesus veio para nos salvar porque até então não tinha ninguém no céu, era só a Santíssima Trindade. Não tinha ninguém no céu. Por quê? Porque o pecado original rompeu essa amizade entre Deus e o homem, e nenhum sacrifício feito aqui na terra, né? Por mais que se cumprisse todos aqueles ritos judaicos, né, do sacrifício, de imolar um cordeiro, de colocar o sangue sobre o propiciatório e tudo aquilo, ainda assim não era suficiente. Por isso Jesus veio à terra. Por isso Jesus veio nos salvar. E essa mesma realidade que existia no céu, dessa pureza, dessa santidade, tocou a terra. Né? A união hipostática, que é Deus que se fez homem no ventre de Nossa Senhora, é o toque do céu na terra. Por isso Jesus veio à terra. E aqui Jesus vai dizer, então, né, ele testemunha das coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe esse testemunho. Por que ele fala isso? Olhando para a esquerda, ele olha para os judeus, aqueles judeus de coração duro, e vê que eles não querem acreditar em Jesus. Né? Eles até acreditavam, os judeus até acreditavam em Deus Pai e no Espírito Santo, mas não acreditavam no Filho que viria. Né? Então, ele fala, mas ninguém recebe o seu testemunho. Porém, agora virando para a direita, ele diz para aqueles que acreditavam em Jesus, ou seja, nos seus discípulos. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Porque todos os milagres e sinais que Jesus fazia, era óbvio que nenhum ser humano poderia fazer aquilo. Então, esses milagres tinham a missão, digamos assim, de realmente mostrar que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus era o Filho de Deus. Né? Por isso ele fala, enaltecendo aquelas pessoas que criam nele. Né? O Pai ama o Filho e confia-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Aquele que não crê nem sequer será julgado. Não haverá julgamento, irá direto para o fogo do inferno, porque não acreditou em Jesus.
Mas aquele que acredita em Jesus, mas não vive segundo a sua fé, esse terá o julgamento, mas será também condenado. Por quê? Porque não teve a coerência, né? Não teve a coerência. Veja, nenhum homem, segundo Santo Agostinho, pode dizer a verdade se não for iluminado por aquele que diz a verdade. Isso é verdade. Deus enviou João Batista dando-lhe o Espírito com medida. A cada enviado de Deus, profeta, né, cada santo, Deus dá uma medida para ele cumprir aquela missão. Mas para Jesus vai dizer que no versículo 34, porque ele concede o Espírito Santo sem medidas. Para Jesus não tinha medida. Para Jesus, o Espírito Santo agia nele. E ele conhecia as coisas do Pai. Não só por iluminação direta que teve algumas vezes, mas pelos seus pais. Seus pais. Hoje, dia de São José Operário, é importante nós lembrarmos que também através do nosso trabalho, nós como pais, podemos ensinar nossos filhos. Jesus aprendeu muito das coisas de Deus com seus pais, com Maria e com José. Essa é a nossa missão enquanto pais. E a nossa missão enquanto cristão católico é não só crer que Jesus existe, que Ele é Deus, mas viver segundo o seu ensinamento. Ou então nada disso fará sentido. Será apenas um tempo perdido. Deus te abençoe.